senador Fabiano Contarato, que deve estar entrando já já nesse momento. Silvia, tá ok aí com você? Eu acho que a Silvia congelou a imagem. Congelou, Silvia. Senador está entrando. Senador? Boa noite, senador. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Bom. Graças a Deus. Senador, nós somos da Pública, uma central exclusiva de servidores públicos. Acho que já disseram isso para o senhor. Eu sou o presidente da Pública. Aqui do lado está o Hugo, que é vice-presidente da Pública, e a Silvia, secretária-geral, que deu algum probleminha, saiu, mas deve voltar já já. Senador, como sempre, né, senador? Senador, antes de entrarmos diretamente no assunto, eu quero parabenizá-lo, porque só estamos ouvindo coisas muito boas do senhor lá no Espírito Santo, pelo seu trabalho lá no Senado. Então, te dando por todo, pois é, mas o seu trabalho é bom. Aliás, inclusive parabenizando também pelo seu trabalho do meio ambiente. Você tem feito um trabalho importante no meio ambiente, ainda mais agora com essa história de que o vírus está indo para os indígenas, né? Seu trabalho é muito importante. Se quiser falar alguma coisa sobre esse trabalho de início, está com a palavra, senador. Bom, eu quero agradecer vocês, falar que estando aqui com vocês eu me sinto em casa, porque com muito orgulho eu sou servidor público. Eu amo falar isso, eu amo falar que essa é a minha missão. Eu estou como senador. Isso tudo é muito passageiro, muito efêmero. E, infelizmente, nós estamos vivendo um momento no país em que se criminaliza o funcionalismo público, em que se coloca todo o corpo, todos os números de funcionários públicos, tanto do município, como do Estado e como no âmbito federal, como se fosse... chegamos ao cúmulo de receber o adjetivo de parasita. Então, eu fico assim, envergonhado é a palavra que eu sinto quando eu vejo esse tipo de comportamento por parte de quem deveria estar cumprindo com as normas estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, porque eu tenho plena convicção que quase que na integralidade dos 100%, quase sua totalidade dos servidores públicos exercem o munus público, observando os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, conforme determina o artigo 37, diferente dos agentes políticos que, infelizmente, não assumem o seu papel, como manda também a Constituição Federal, quando diz que todo poder emana do povo e deve ser exercido por seus representantes para reduzir a desigualdade social, gerar emprego e renda, diminuir a carga tributária. Por que nós não aproveitamos esse momento de pandemia? Eu já falei isso várias vezes, e instituímos o imposto sobre grandes fortunas, conforme já está lá estabelecido. Por que a gente não dá vida ao artigo 45 da Constituição Federal, que diz que a alíquota de contribuição tem que ser de acordo com a capacidade tributiva? Mas não. Infelizmente, sempre quem paga essa conta é o trabalhor. E eu não estou falando dos altos salários, não, porque, vocês me perdoem, eu estou sendo extremamente transparente com vocês. Eu estou abrindo meu coração com vocês, porque eu não consigo me furtar e me calar. Eu nunca exerci um cargo político, eu nunca exerci mandato na minha vida. Eu sou professor universitário há 20 anos e sou delegado de polícia há 27 anos. Esse é o meu primeiro mandato. Mas eu aprendi que nós temos que ter responsabilidade social. Eu aprendi qual é a função dos poderes. E nós não podemos achar fácil, razoável, aquilo que se faz. O governo vende para a população que quem tem que pagar essa conta é sempre aquele que menos ganha. E eu não estou falando dos altos salários,
Porque eu estou falando de professores, por exemplo, no meu estado, que ganham um salário mínimo para trabalhar 25 horas semanais, enquanto que determinados cargos, só de ticket de alimentação, ultrapassa R$ 1.300. Eu estou falando desses servidores que são auxiliares de enfermagem, que estão aí nos hospitais, são os verdadeiros heróis. Eu estou falando dos bombeiros, dos policiais, de todos os servidores públicos, tanto no âmbito municipal, federal ou estadual. Então, é cômodo falar que quem vai pagar essa conta são os funcionários públicos ou são os regidos pela CLT, que estão em situação muito pior. Porque nós já viemos com esse canto da sereia em 2017, com a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que violou direitos sagrados, e aí eu pontuo, homologação de rescisão de contrato de trabalho, que antes era feito pela Delegacia Regional de Trabalho ou pelo sindicato, agora passa a ser pelo empregador. Mulheres grávidas e lactantes que podem trabalhar em ambiente insalubre, que se não fosse o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade, estava em vigor. Terceirização de atividade fim, você vai cria dois tipos de servidor, o mesmo servidor exercendo a mesma função, ganhando flagrantemente diferente. Ora, eu não tenho como achar isso razoável e aceitável. E veio com esse discurso, nós vamos gerar emprego e renda, nós vamos alavancar a economia. Não foi isso que aconteceu. Nós temos 459 municípios no Brasil em situação de pobreza, extrema pobreza, 70 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de extrema pobreza. Agora veio em 2019 com a reforma da Previdência, que mais uma vez foi um golpe em todos os servidores, mas não atingiu os políticos, mas não atingiu aqueles funcionários públicos com salários elevadíssimos. Mas é sempre quem paga a conta. São esses que ganham menos. Então, eu não posso deixar de reconhecer a minha indignação com isso que vem acontecendo, com a criminalização. Espalha-se fake news, difunde para a população de que o câncer, o cancro numa sociedade, no Estado brasileiro, chama-se funcionário público. Eu morro com medo, eu tenho orgulho de ser funcionário público. Porque esse mundo público, para mim, é uma missão. Essa é a minha missão. É por isso que eu quero. É nisso que eu sempre vou lutar. Vou estar defendendo. Eu lutei para excluir os professores, os funcionários da saúde, da segurança. Eu queria excluir todos, porque eu não acho justo. Quem tem que pagar essa conta seria o presidente da República. Ora, enquanto os países vizinhos nessa pandemia estão editando medidas provisórias para evitar demissão, para proibir demissão e suspensão do contrato de trabalho, aqui no Brasil nós estamos na contramão. Aqui ele autoriza demitir, autoriza reduzir o salário em até 75%. Ou seja, ele está querendo aumentar o número de miseráveis, de pobres, mais uma vez. E isso me envergonha enquanto político. Isso me envergonha enquanto membro do Parlamento brasileiro. Você me desculpe, você me deu a palavra, mas essa é a minha saudação inicial e falar, olha, nós estamos juntos, porque juntos nós podemos construir um Brasil mais justo, mais fraterno, mais igualitário, mas que esse governo não é um governo dos pobres, não é um governo dos funcionários públicos, não é um governo das mulheres, não é um governo dos negros, não é um governo da população LGBTI, não é um governo dos deficientes, não é um governo dos idosos. Esse é um governo dos banqueiros e dos grandes empresários, infelizmente. E, mais uma vez, nós, no parlamento, homens brancos, ricos e engravatados, estamos decidindo a vida de 220 milhões de brasileiros que não têm saúde pública de qualidade, que morrem nos corredores dos hospitais públicos, que não têm educação pública de qualidade, que se não for o sistema de cotas, o filho do pobre, e eu sou filho de um motorista de ônibus, somos em 6, não entra numa universidade federal, num curso de medicina pela porta da frente, e agora nem o Enem eles querem adiar.
Ora, mais uma vez, nós estamos aqui num caos. Sem falar no meio ambiente, porque se eu fosse falar no meio ambiente, nós temos um ministro do meio ambiente que ele está mais para o ministro da agricultura. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com o Departamento de Educação Ambiental, com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele enfraqueceu o IBAMA, o ICMBio, funcionários desses órgãos de fiscalização protocolaram uma petição na Procuradoria-Geral da República por assédio moral coletivo. Ele criminaliza ONGs, ele reduz a participação da sociedade civil, e eu não consigo entender como que a população não consegue enxergar que esse não é um governo da democracia. Esse é um governo que fala em AI-5, esse é um governo que exalta a ditadura, esse é um governo que enaltece a tortura, esse é um governo com todo respeito, esse é um governo da morte em toda a sua plenitude, seja ela na morte real, mas nas mortes simbólicas, que dói tanto quanto ou mais do que a morte real. Me perdoe pelo desabafo. Já estamos recebendo vários parabéns aqui pela sua colocação, viu, senador? Praticamente, senador, o senhor entrou no nosso tema, que é ações para enfrentamento do coronavírus e precarização do trabalho. E falando do servidor público, este é o momento que o servidor público mais se aproxima do cidadão, que o cidadão mais precisa realmente de estar próximo do servidor público. Eu queria que o senhor tocasse no assunto do que aconteceu no Senado, que foi o congelamento do salário dos servidores. Claro, o senhor falou também da iniciativa privada, o problema salarial, agora também dos servidores, e veja que em vários estados tem servidores há 5 anos ou mais sem a reposição salarial da inflação. Não é nem aumento, sem a reposição salarial. E com esse congelamento, então, aí a coisa ficou bem complicada. Enquanto os bancos receberam aí 1,2 trilhão de reais. Como pode ser isso, senador? É vergonhoso, né? Eu não queria usar essa frase, mas eu vou usar, porque quem me conhece sabe que eu sou muito transparente. Isso é podre e cheira mal. Infelizmente, quando se diz que o Congresso Nacional representa o povo, isso é uma grande mentira. Se você traçar um perfil sociológico da representatividade que nós temos, tanto na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, nós não vamos ter uma representatividade da população brasileira. Nós temos aí médicos elegendo médico, vai lutar pelos interesses daquela categoria, policiais elegendo um delegado, vai lutar pelos interesses daquela categoria, motoristas, vai lutar pelos interesses daquela categoria. Agora, a grande massa da população brasileira, de pobres, desdentados, desvalidos, sem voz, sem vez, sem dignidade, sem nada, esses não têm representatividade nenhuma. Esses sofrem o rigor das leis impostas pela camada economicamente mais favorecida. Claro que eu lutei para tirar da conta do servidor, porque quem paga essa conta? Será que é tanto dinheiro assim? Você não permitir, como se nós estivéssemos numa realidade de que os servidores públicos estivessem recebendo aumento anualmente. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Ora, e outra coisa, dinheiro tem. 50 empresas do agronegócio já teve 200 bilhões de reais em isenções fiscais, refinanciamento de dívidas. O Banco Central, por medida provisória, o presidente da República, por medida provisória, fez um aporte financeiro, o Banco Central fez um aporte financeiro aos bancos de 1,3 trilhão de reais. Agora, na hora de dar um auxílio emergencial de 600 reais, ele não faz por medida provisória. Quais são os requisitos de uma medida provisória? É relevância e urgência. Mas não, ele deixou as pessoas morrerem, passarem necessidade. Ele podia, por uma canetada, uma medida provisória, conceder o auxílio emergencial, mas não. Vamos passar todo o trâmite e ficou naquele imbróglio até sancionar. Agora vem com a reforma da Previdência que teve do ano passado, que atingiu as mulheres. 83% das pensionistas são as mulheres. Estão em situação deplorável.
Trabalhar 40 anos para você receber o teto do INSS, sabe quanto que essas pessoas vão aposentar? Nunca! Porque eu tenho estudos que um trabalhador, ele não fica um ano numa carteira assinada. Ele fica de 4 a 8 meses, no máximo. Então, para ele atingir 40 anos, ele vai morrer. Mas não vai. Quem tem um filho deficiente está lascado. É essa palavra mesmo, para ver se a população acorda. Para ver se a população sente que o que ela fez e que não tem como compactuar com um discurso de ódio, com um discurso de violação de direitos, que viola a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil, que viola a lei, os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, que repudia a OMS, que repudia a ONU. A ONU nunca se dirigiu a um país especificamente. Relatores da ONU destacaram que o nosso governo é um governo que vai ocasionar milhões de mortes. Ora, eu não tenho como falar que eu fico satisfeito. Então, falar nesse congelamento de que nós lutamos. Eu particularmente, alguns senadores lutaram para tirar, porque essa conta é pequena, para falar que é o servidor público que tem que pagar, quando quem deveria pagar por que não se dá qual a contrapartida que os bancos estão dando nessa pandemia? Qual a grande partida que os grandes empresários, eu não estou falando de você, microempreendedor ou pequeno empresário, que você tem que ter um aporte financeiro, eu estou falando dos grandes empresários, que sempre viveram às custas dos impostos pagos pela população brasileira. Então, o que aconteceu foi isso. E dentro desse cenário todo, o que nós conseguimos foi excluir a saúde, a educação, a segurança, e queríamos excluir todos os servidores, porque não acho justo que essa conta, mais uma vez, vai recair em cima do servidor público, que eu volto a falar da sua totalidade, ou na sua quase que totalidade, são excelentes servidores públicos, e agora estão demonstrando. Esses dias eu até falei, e fui até, com todo respeito, irônico, mas para ver se entendiam, porque muito se fala esse comportamento neoliberal, né, de Estado mínimo. Agora eles estão vendo o valor do SUS. Estado mínimo quer dizer, sabe o quê? Estado mínimo quer dizer, sabe o quê? Menos médico, menos enfermeiros, menos policiais, menos assistentes sociais, menos psicólogos, menos auxiliar de enfermagem, menos fisioterapeutas. Isso é Estado mínimo. Eu quero um Estado professores. Isso eu quero um Estado máximo, porque enquanto nós estivermos sob o império da Constituição Federal de 5 de outubro de 88, em que está expresso no artigo 6º que todos têm direito à saúde pública de qualidade, quando as pessoas estão morrendo nos corredores dos hospitais públicos, que todos têm direito à educação pública de qualidade, quando eu tenho dados aqui, 37%, apenas 37% das escolas de ensino fundamental pública, 37%, apenas 37% contam com quadra esportiva. Apenas 27% contam com biblioteca. E apenas 8% contam com laboratório de ciências. Eu não posso me furtar em dizer que, por incompetência do ministro da Educação, ele deixou de usar 4,3 bilhões da educação por má gestão. E o efeito disso é terrível, porque além desses 4,3 bilhões de reais, na Operação Lava Jato, que foi recuperado 1 bilhão lá também para a educação, ele também não usou. E aí a consequência vai no orçamento. Se em 2019 o valor da educação no orçamento era X, como ele usou menos, agora 2020 vai ser para baixo. E quem paga essa conta? Pobres, afrodescendentes, semi-analfabetos. Eu cansei de ser utilizado pelo Estado por 27 anos como chicote para dar contra pobre, afrodescendente e semi-analfabeto. Porque se você traçar um perfil socioeconômico de quem está preso, é esse o perfil. Mas eu ouso dizer a vocês que quem pratica crime, que maior prejuízo ocasiona para a população brasileira, são os políticos, são os grandes empresários, são os grandes funcionários públicos com salários astronômicos. Pergunta qual o percentual da população carcerária que está lá condenada por concussão,
por peculato, por corrupção ativa, corrupção passiva, por crime contra a ordem tributária, contra o sistema financeiro, crime de sonegação fiscal, crime de contrabando, de descaminho, nada. As cadeias estão lotadas de pobres, afrodescendentes e sem-analfabetos, que não têm oportunidade de emprego, que não tem uma carga tributária razoável e está lá mais de 50%, 70% de qualquer produto é em cima de impostos. Por que nós, parlamentares, não exigimos que o governo federal dê efetividade ao artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, quando diz que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, e nós temos esse mísero salário de R$ 1.045, quando funcionários aqui dentro do Senado ganham 25, 30, 33 mil reais. Todos somos iguais perante a lei. Eu acho que nós vivemos numa população de Alices. Alices no país das maravilhas. Senador, eu vou para uma pergunta do... Pois não. Me permite, primeiro, te cumprimentar. Você foi uma grata surpresa, né, no parlamento. E também é bom ver a bandeira do Brasil aí, um dos símbolos, nosso que foi tomado pelos malucos que querem a intervenção militar, mas é bom vê-la aí atrás do senhor. A minha fala... O senhor já... E do meu estado. A minha fala o senhor já respondeu quase toda, porque a população mais carente, ela sente o Estado na figura do servidor, não é em outra... Não é em prédio. Ela não viaja pelas rodovias, ela não usa aeroportos, então ela sente a presença do Estado no servidor público. Então, menos Estado, menos servidor público e menos acesso ao Estado elas vão ter. Mas eu sou da área de fiscalização de tributos e me permite te passar alguns dados. Anteontem, eu vi um ex-candidato a presidente da República defender, e é muito bom. Eu gostaria de alertar os servidores que algumas coisas que dizem ser novo, não é nada de novo, é tudo velho. E esse ex-candidato, ele defende a redução do salário do servidor. Só que, eu não sei se por hipocrisia ou canalice, ele é contra taxar grandes fortunas, por exemplo. Mas eu até estou topando essa redução, e já que nós estamos sendo agora a bola da vez, né? O servidor público que recebe R$ 1.100, no final desses 18 meses, vai estar recebendo menos que um salário mínimo. A Forbes, eu queria que esse mesmo candidato, a Forbes de 2019, ela listou 200 brasileiros mais ricos. Sabe quantos afrodescendentes tem essa lista? Nenhum. Existem 3% de mulheres herdeiras. A fortuna deles, o patrimônio deles, juntos, só dos 200, eu não estou falando daquele pequeno empresário, dos 200, dá 1 trilhão e 400 bilhões de reais. Se nós, já que o ex-presidente, o ex-candidato a presidente, ele é a favor de entrar com 25% de redução dos salários, vamos reduzir o patrimônio desse pessoal também na mesma proporção, que nós teremos 350 bilhões de reais. Com 350 bilhões, nós podemos manter o auxílio para mais 18 meses. Esse auxílio de R$600, que é uma miséria, que não dá para sobreviver, nós podemos mantê-los. E é muito mais fácil eles recuperarem o seu patrimônio, porque tudo foi construído em solo nacional, é muito mais fácil eles recuperarem o patrimônio do que o trabalhador recuperar o seu salário mínimo de R$1.100. E não é só, senador, não é só o professor que recebe R$1.100, não. Tem técnico em enfermagem que está lá na ponta, arriscando a vida para salvar vidas, recebendo um salário mínimo. E esse servidor, ele vai estar recebendo, como não pode receber, ele vai receber um abono que o seu salário chegar a um salário mínimo no final de 18 meses. Então, e o senhor falou dos bancos, os 4 maiores bancos brasileiros no ano passado, eles tiveram um lucro líquido de 58 bilhões de reais, senador. E onde é que eles estão? A Pública, junto com o meu sindicato, nós entramos com uma ação civil pública pedindo que se deixe de pagar os juros da dívida.
Só os juros que estão no orçamento desse ano, 410 bilhões de reais, onde já se pagaram 111 bilhões de reais. 60% desse valor, dos 300 bilhões que faltam, vão para bancos nacionais e estrangeiros e investidores internacionais. Então, assim, é até um desabafo, se o senhor me permite, porque o senhor entrou nessa seara e já respondeu tudo que eu ia perguntar com relação ao serviço público. Então, nós temos que, já que nós vamos contribuir, eu sou a favor, mas vamos fazer com que esses grandes 200 pessoas, são 200 pessoas, míseras 200 pessoas, e nós resolveremos por 1 ano e meio o problema disso aí. Se eles toparem, nós topamos a redução do serviço público. E mais, se eles toparem, aqui eu assino para que o meu salário seja reduzido em 25%, na mesma proporção do deles. E um abraço, senador, e eu sou seu fã, viu? Obrigado. Obrigado. Poxa, eu estou tão feliz falando com você, do fundo do meu coração. Mesmo com desabafo, mas eu fico triste, por exemplo, eu estou falando isso como cidadão. Poxa, o artigo 153 da Constituição Federal, no inciso 7, é claro, está desde o dia 5 de outubro de 88, que tem que ser instituído imposto sobre grandes fortunas. Olha, a população indígena está sendo dizimada, isso é um genocídio que está sendo acontecendo. Eu tenho saído daqui, porque para mim passou da hora dos políticos derrubarem os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário. E eu tenho ido nas comunidades, eu fui visitar os Guaranis Kaiowás, em Mato Grosso do Sul. Eu fiquei envergonhado, eu fui numa audiência pública em Mato Grosso do Sul, dos 24 deputados estaduais, sabe quantas mulheres? Nenhuma. Dos 3 poderes que nós temos, legislativo, executivo e judiciário, o único que nunca foi presidido por uma mulher é o legislativo. Ora, mas a Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E nós, servidores públicos, sabemos que no concurso público ela até entra em igualdade, mas para alcançar os grandes cargos, a discriminação ela é latente. Olha, então eu não posso achar razoável que 376 bilhões de reais de incentivos fiscais, do refis e de renúncias fiscais que foram concedidas. E agora, quem tem que pagar a conta é o congelamento como se tivesse, se o funcionário público tivesse aumento de 6 em 6 meses. Olha, eu não tenho como falar que isso é razoável, são medidas populistas. Olha, eu fiz uma proposta aqui no Senado e foi rejeitada, se vocês pesquisarem. Eu falei assim, vamos começar cortando 30% do salário dos políticos. Corta o nosso salário, 30%. Foi rejeitada. Olha, eu falei, eu aprendi que dentro da Constituição Federal existem bens jurídicos. Por que o Código Penal ele começa com 121, que é o matar alguém, o homicídio? Porque o principal bem jurídico é a vida humana. Então, o abre-alas no Código Penal são os crimes contra a pessoa. Homicídio, inducimento, instigação, auxílio ao suicídio, infanticídio, aborto. Para depois ir para a integridade física, para depois ir para o patrimônio, e assim sucessivamente. Olha, hoje, o que é mais importante? Salvar a vida dessas pessoas, que nós já passamos 11 mil mortos. Enquanto que o Congresso, o Supremo, estava decretando luto por 10 mil mortos brasileiros e brasileiras, o nosso presidente estava de jet ski. Olha, não tem como falar que isso é normal. Isso é de um simbolismo muito forte. Isso é um simbolismo que é uma violência contra a população brasileira. Com certeza. Então, eu falei, agora o que é mais importante? É eleição ou salvar vidas? Salvar vidas. Pega o fundo eleitoral todinho, investe na saúde. Depois da eleição é outro capítulo. Primeiro nós temos que salvar a vida das pessoas. Essa é a prioridade. O principal bem jurídico que tem que ser defendido e protegido pelo poder público, eu não tenho dúvida, é a vida humana. Essa é a prioridade. Senador, a Silvia, nossa secretária-geral, também quer falar com o senhor. Vamos lá, Silvia? Vamos, eu dei uma caída, mas já voltei. Senador, o senhor vê alguma possibilidade da gente reverter a PEC, a Emenda Constitucional 95, ainda aprovada no governo Temer, que essa é a PEC da morte? Ela retirou dinheiro da saúde, da educação,
E, diante desse cenário todo, com essa limitação pela PEC 95, com essa redução do salário dos servidores, onde o presidente da República nos elencou como grande câncer da nação, no entanto, se não fossem os servidores públicos na luta na Receita Federal para recuperar o CPF das pessoas para terem direito à ajuda, a Receita Federal atuando para arrecadar, eu sou analista tributária da Receita Federal, a saúde, como estaríamos nesse momento se eles tivessem feito tudo o que queriam, inclusive privatizado saúde e educação? Se existe alguma possibilidade, se o Senado vê alguma chance de reverter essa situação sem manobras, porque essa última manobra que aconteceu no PL 49 foi terrível. Bom, eu tenho que ter esperança e coragem, e fé em Deus. Agora, contra fatos não há argumentos. Eu ouso dizer que nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia, porque é um presidente da República que legisla por medida provisória, com interesse totalmente para o agronegócio, violando o meio ambiente, violando a educação, violando a segurança. Eu sou da área de segurança pública. Você não combate a criminalidade armando os fazendeiros. Você combate a criminalidade gerando emprego e renda, dando saúde pública de qualidade, saneamento básico, iluminação pública, investimento em esporte. Educação. Agora, se você vê o desmonte que ele opera na área da saúde, você pega a área da educação, você pega a área do meio ambiente. Eu costumo falar que defender o meio ambiente... Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente com muito orgulho, mas é um desafio para mim. Porque quando eu assumi, eu pensei, nossa, eu vou estar lá cheio de senadores que querem proteger o meio ambiente de forma sustentável, que é perfeitamente possível você caminhar de mãos dadas, alavancando a economia, mas com sustentabilidade. A China é um dos principais clientes do Brasil, ela esteve aqui e falou, nós acreditamos numa economia verde. E só de agrotóxico, eu não falo defensor agrícola, porque eu presenciei nas comunidades de Guaranis, Kaiowás, a 15 metros de uma escola indígena, avião dos fazendeiros aplicando agrotóxico que vai para a população indígena e eles são acometidos com febre, diarreia, vômito. E que se o você potencializa isso para a população indígena, está sendo dizimada, você vê um governo que é contra funcionário público, que é contra mulheres, que é contra negros, que é contra a educação, a saúde, a segurança. Olha, ele cortou da saúde, da educação e da segurança e aumentou em mais de 20% a verba destinada ao Ministério da Defesa. Olha, eu não entendo isso. As pessoas estão morrendo, as pessoas não têm... Precisa do Sistema Único de Saúde, fora da pandemia, vai ver. As pessoas morrem nos corredores dos hospitais públicos. As pessoas não têm acesso à educação pública de qualidade. As pessoas aumentou o número de desempregados e na informalidade. Eu consegui aprovar um destaque meu para diminuir o lucro das empresas de aplicativo. Para pegar ele e passar para o motorista. Eles não tem nada. Eu pego muito Uber. Se for mulher, se ela engravidar, não tem direito. Se fica doente, não tem direito. Os mais idade não trabalham 16 horas porque dá problema na coluna. Então, quer dizer, e eles estão expostos nesse momento de pandemia. Nós estamos aqui, vocês ali, eu aqui, mas tem profissionais que estão aí trabalhando e que teve uma queda no salário. Mas, mais uma vez, para tirar dinheiro de empresários, de banqueiros, desses grandes proprietários de grandes empresas, dos latifundiários. Não, sempre quem paga essa conta é aquele que mais precisa. E, infelizmente, esse é o governo. Então, eu não vejo com muito otimismo lutar, eu vou sempre estar lutando. Aliás, como está no nosso hino, verás que o filho teu não foge à luta. Eu estou aqui com coragem, com determinação. Só eu entrei com 49 ações em desfavor do governo federal. Seja assinando como advogado,
seja em nome próprio, em ação popular, como cidadão, seja como senador, seja como pela rede de sustentabilidade. 49 ações. Olha, 503 autorizações de novos tipos de agrotóxicos foi autorizado ano passado. Agrotóxicos que são proibidos no Reino Unido e na Europa. Eu tenho estudos do Sistema Único de Saúde do número de pessoas que morrem, aborto, câncer, deformidades. Eu só queria, se você me perguntasse, poxa, Contarato, qual o seu sonho? O meu sonho enquanto senador é diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. O meu sonho é que um dia nós não vamos ser julgados pela cor da pele, pela orientação sexual, pelo gênero, pelo poder econômico, por ser índio ou quilombola, por ser deficiente. Mas eu vou ter orgulho de falar que nós vivemos num verdadeiro Estado democrático de direito, no qual todos somos iguais perante a lei. Para encerrar minha participação, senador, o senhor vê, diante desse seu sonho com o qual compactuamos na Pública Central do Servidor, o senhor vê alguma possibilidade de taxação de grandes fortunas e de suspensão do pagamento da dívida para investir na saúde, na educação, na segurança e naquilo que a população neste momento precisa para enfrentar essa pandemia que não é do Brasil, é do mundo? Eu estou muito feliz com a sua pergunta, porque é o meu sonho. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Eu tenho repetido isso diuturnamente. Vira e mexe, está falando um assunto, às vezes não tem nada a ver, eu falo, olha, imposto sobre grandes fortunas. Olha, vamos dar vida ao artigo 145 da Constituição Federal. Temos que repetir. Nós temos que fazer isso. Eu não tenho dúvida. E esse é o momento mais propício. Se o momento é de pandemia que se precisa, a hora é essa. Agora é necessário que a sociedade também participe. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformá-la. E o que você, o que eu, o que as pessoas que estão nos acompanhando estão fazendo para transformar a sociedade? Para mim, as eleições de 2018, a população deu um recado muito claro. Ela está cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. E que o voto tem um preço. É o preço da saúde, da educação, da segurança, da redução da carga tributária, da taxação sobre grandes fortunas. É isso que é o meu sonho, mas eu tenho fé em Deus que isso nós vamos conseguir. Por enquanto, nós ainda estamos lutando. Mas vamos lutar, perseverantes. E podem contar comigo. Vocês e comigo, sintam-se sempre em casa. Porque, como eu disse, eu tenho duas missões, que é ser professor e ser funcionário público com muito amor. Eu estou como senador. Tudo isso é passageiro. Mas as missões de servidor público e professor é o que eu quero deixar uma digital nessa sociedade para um Brasil mais justo, fraterno e igualitário. Nós estamos sendo assistidos até em Nova York. Poxa, um abraço para todos. Senador, a sua assessoria nos deu aí um tempo que o senhor está cheio de serviço, muita coisa para resolver. Ela fica puxando a orelha, fala, você está falando demais. Nós já ultrapassamos a meia hora. Eu só queria dizer o seguinte, é a primeira live que é feita pela Pública Central dos Servidores, outras virão, mas eu quero já dizer que abrimos com chave de ouro. A sua presença foi fantástica, o que estamos recebendo de mensagens aí são maravilhosos para o senhor e para a Pública, e, embora eleito para senador pelo Espírito Santo, se considere senador do Brasil inteiro. Porque o senhor fala pelo Brasil inteiro com muita facilidade e com muita tranquilidade. Obrigado. Meus colegas querem se despedir para depois ter a palavra final. Muito obrigado, senador. Muito obrigado pela presença na nossa live, para dar essa palavrinha para o nosso pessoal. E continue a luta.
tá bom? Se as pessoas não derem o primeiro passo, não vai nunca fazer uma grande caminhada. Só uma última informação, essas 200 pessoas detêm 20% do produto interno bruto. Tá bom, Sandro? Então, um abraço e continue na luta, é um orgulho para o nosso país. Silvia? Obrigada, senador. Conte sempre com a pública no desenrolar do seu mandato. E eu gostaria de lhe dizer que és um principiante, mas iniciou com tarimba de veterano. Muito obrigada. Obrigado. Olha, eu quero mandar um beijo. Senador, pela luta. E ficamos à sua disposição. Sua palavra final, por favor. Eu quero agradecer, eu me senti extremamente à vontade com vocês. Eu quero mandar um beijo e um abraço bem carinhoso para todos os servidores públicos. São guerreiros, são verdadeiros heróis. E que sempre, quem quiser rotular e criminalizar servidor público, eu não vou admitir esse tipo de comportamento. Porque, na sua grande maioria, nós, como foi dito, ninguém enxerga o prédio, enxerga quem está sendo bem atendido dentro do departamento médico legal, no pior momento, dentro das delegacias, na hora da fiscalização, quem recolhe todo esse dinheiro são os servidores públicos. E eu me senti profundamente ofendido quando fui rotulado como parasita. Parasitas são eles que ficam à mercê dos bancos e das grandes empresas. Nós somos servidores públicos com muita honra. E pode ter certeza que nessa caminhada vocês sempre podem contar comigo e esse mandato é participativo. Eu sei que eu não agrado muita gente. Eu sei porque vira e mexe as pessoas me ofendem. Mas eu sigo com minha consciência tranquila e com muita fé em Deus. Como dizia Tiago de Mello, nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Estamos com a pública à sua disposição. Tá bom, boa noite. Bom trabalho. Boa noite. Continue com essa luta que é muito importante. Tá bom. Obrigado. Até breve. Tchau.